O consumidor que se sentir lesado com valores abusivos dos planos de saúde deve procurar seus direitos legais. O PROCON orienta a ficar atento à legislação, principalmente os reajustes relativos à faixa etária. O TV em Revista começa agora. A aposentada Mara Barreto paga um plano individual de saúde há mais de 20 anos. Ao completar 59 anos, em apenas 3 meses, o valor da mensalidade triplicou. Um susto. Quando eu fiz 59, sem nenhum aviso prévio, eu recebi o boleto já reajustado, onde eu saí de 500 e pouco e fui para 1.700. Mara procurou uma advogada especialista em planos de saúde. Doutora Tatiana Viola de Queiroz diz que o reajuste foi abusivo. Ela tinha um plano individual contratado antes da lei dos planos de saúde da ANS, contratado antes de 98, e aí ela teve aumentos abusivos por conta da faixa etária. Por esse plano de saúde contratado, os aumentos poderiam ocorrer até os 75 anos de idade. No entanto, com a entrada em vigor tanto dos planos da Lei dos Planos de Saúde quanto do Estatuto do Idoso, esse contrato então estaria ilegal, né, e em confronto com a lei. A Lei 9656 de 1998 regulamentou os planos de saúde, mas só 5 anos depois, em 2003, com o Estatuto do Idoso, é que o limite máximo de 59 anos para reajuste destes planos começou a ser observado. O contrato de Dona Mara foi fechado antes da Lei dos Planos de Saúde e até previa reajuste após os 60 anos, mas o Estatuto do Idoso veda este aumento. Atualmente, a maioria dos planos utiliza uma tabela com faixas etárias para reajuste da mensalidade, que vão de 0 a 18 anos até o limite de 59 anos. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, regula o reajuste anual e por faixa etária para planos individuais, como o de Dona Mara, e também os familiares, que representam 17% do total. Mas hoje são os planos coletivos e empresariais que dominam o mercado e, neste caso, sem regulação pela agência, tanto em relação à idade quanto ao reajuste anual. A ANS ela não vai regular o percentual de aumento pela faixa etária. Tá? Isso é para qualquer plano. O que acontece para qualquer plano? Passou dos 60 anos, não pode mais ter aumento por conta da faixa etária. Então, o último aumento é quando a pessoa faz 60 anos. Dona Mara ganhou a ação em primeira instância. A empresa recorreu. Eu não teria condição monetária, econômica de bancar, e exatamente na hora que você precisa ter um respaldo, né? Eu investi, eu tenho plano há mais de 20 anos. Então eu estava investindo em ter um respaldo para os meus cuidados. Então na hora que você começa a precisar, você percebe que não tem condição financeira de manter, foi o básico. E segundo, que eu sabia que estava errado, que por lei aquilo não poderia continuar existindo. Em primeira instância, foi julgado procedente o processo. Esses valores considerados abusivos devem ser devolvidos, mas o plano de saúde recorreu e agora está em segunda instância. Para o consumidor que se sentir lesado por reajuste abusivo, resta tentar negociar com a empresa e, havendo negativa, acionar judicialmente a operadora por meio da Defensoria Pública ou contratando advogado. Sempre a orientação é procurar a própria empresa, até para entender o que aconteceu, né? Para entender qual foi o aumento e o porquê foi feito esse aumento. Tendo aí essa resposta, procurar um advogado para então entrar com ação para ter esses valores devolvidos. Ser aprovado num concurso público nem sempre é garantia de um emprego seguro. É que muitos candidatos demoram ou, pior, nunca são chamados para assumir o cargo. Mas um projeto de lei em análise aqui na Assembleia Legislativa pretende garantir os direitos de quem se esforça para ingressar na carreira pública. Ser delegado de polícia é um sonho que eu carrego desde 1989, quando eu ingressei na Polícia Civil como carcereiro policial. Mas o que era para ser bom se tornou um pesadelo. Em 2011, Valdir deixou o trabalho de carcereiro para advogar e se dedicar aos estudos.
Foram 2 anos em cima dos livros até que o edital fosse publicado. Eu comecei a estudar no final de 2011, já me preparando para um próximo concurso de delegado de polícia no estado de São Paulo. Então, a minha rotina era, não trabalhava diariamente como advogado, só ia no escritório quando tinha algum cliente para atender, ou ia no fórum quando tivesse alguma audiência, e o restante do tempo era só estudo. Assim, eu tinha um planejamento que o meu estudo mínimo diário era 8 horas. Isto de domingo a domingo. Ele passou na primeira prova, mas só foi chamado para o exame oral 9 meses depois. Aprovado, esperou mais 2 meses pela avaliação psicológica. Nada de ser chamado. Ninguém sabe quando vai ser a próxima nomeação. A mulher de Valdir assumiu a maior parte dos compromissos financeiros. Tarefa nada fácil de suportar por tanto tempo. A parte financeira caiu muito. Para poder estudar, eu sentei com a minha esposa e falei assim, olha, eu vou me preparar para um concurso muito difícil. Você sabe que é difícil, porque a minha esposa é funcionária pública, escrivã de polícia. Você me ajuda? Ela falou assim, vai, faz a sua parte nos estudos e eu vou segurando a parte financeira em casa. Só que, só ela segurando a parte financeira em casa, foi difícil, ficou muito difícil. Eu vendi 2 carros para poder me manter até agora, né? Fora os empréstimos no banco que foi feito, dívidas. Com mais de 11 milhões de desempregados no Brasil, os concursos acabam sendo uma alternativa para quem busca uma vaga e principalmente alguma estabilidade. Mas por causa de problemas enfrentados por candidatos como o Valdir, surgiu a necessidade de uma lei que regulamente os concursos públicos. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto que prevê as normas a serem obedecidas é da deputada Márcia Lia, do PT. O que está acontecendo há alguns anos já, uns 3, 4 anos, o governo do estado de São Paulo, ele lança edital de concurso, ele abre o concurso, as pessoas estudam, se inscrevem, fazem o concurso, são aprovadas e depois elas não são chamadas para o concurso. E as pessoas estavam desesperadas, querendo serem contratadas. Aí a gente percebeu, fomos procurar, identificamos que não tem uma lei que regulamente a aprovação, a forma como os concursos devem ser feitos, e nós decidimos então apresentar um projeto de lei, é o PL 580 de 16, para que a gente possa ter toda essa regulamentação organizada no estado de São Paulo. O projeto, que ainda passa pelas comissões, deve contribuir para um controle melhor do processo seletivo e mais segurança para os candidatos. Ele vai dar clareza ao processo. As pessoas vão poder saber que elas vão participar de um processo onde tem critérios, regras que vão ser estabelecidas no edital do concurso e que elas terão, aí o governo do estado vai ter que chamá-las para que elas possam assumir a vaga para a qual eles se habilitaram e foram aprovados. Do concurso para delegado que o Valdir prestou, foram chamados até agora 50 candidatos. Enquanto o nome dele não aparece na lista de nomeados, o advogado se vira como pode. Até hoje ninguém dá uma informação para a gente, né? Nós tentamos informações junto à Delegacia Geral de Polícia, Secretaria de Segurança, o governo, mas ninguém fala nada. E agora uma viagem no tempo através de um dos brasileiros mais importantes do país, o apresentador Silvio Santos. É uma homenagem que você pode conferir no MIS, que é o Museu da Imagem do Som, na exposição Silvio Santos Vem Aí, que conta a história do maior comunicador do Brasil. Totalmente criada pelo Museu da Imagem do Som, a exposição Silvio Santos Vem Aí traça uma linha do tempo da trajetória de Silvio Santos com a evolução do sistema de rádio e televisão no Brasil. Quem visita a exposição acompanha momentos importantes da carreira do apresentador e detalhes de sua trajetória como comunicador. Você tem quantos anos? 28. Você lembra dessa brincadeira? Lembro. Lembra? Queria participar? Com certeza. E ficava em casa gritando sim, não junto? Sim, principalmente quando eram os brinquedos que a gente mais queria. Aí gritava junto, né? Sim. Como é que fazia? Como é que ele tinha que fazer? Acabava a música, fazia o quê? Sim! Não! E ficava desesperada quando a criança perdia, né? Exatamente, às vezes até chorava junto. São vários materiais inéditos, além de depoimentos, objetos,
fotos e vídeos exclusivos encontrados após uma pesquisa de mais de um ano. A ideia ela surgiu mais ou menos um ano antes da exposição abrir. E ela partiu de duas experiências nossas anteriores, que foi com a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum e o Mundo de Tim Burton. Pelo tema televisivo, da gente entender essa preservação da memória da nossa comunicação, do nosso principal veículo de comunicação do país. E dois, pela experiência de ter o artista vivo, o artista homenageado ainda em vida e vendo toda a sua obra em exposição. Para contar a história dos 86 anos de vida de Silvio Santos, os mais de 50 como apresentador de TV, a exposição foi dividida em 30 áreas, 400 itens e 2 andares. A mostra ainda tem partes totalmente interativas, principalmente nos programas da década de 80, como Qual é a Música?, Roletrando e Domingo no Parque. Aí você acabou de participar ali do programa Domingo no Parque, entrou no foguete, matou à vontade e você sabe o que você ganhou? Não faço nem ideia. Então eu vou revelar para você, foi um presentaço, foi o primeiro que você disse sim, você ganhou um frango. Meu Deus do céu, que decepção. Vou chorar que nem as crianças, mas tá bom, o almoço tá garantido. Visitar a exposição de Silvio Santos é também relembrar tempos passados. A Miriam está aqui visitando a exposição hoje e ela acompanha o Silvio Santos já tem 40 anos. O que você viu aqui que mais te recordou aí os tempos passados? Assim, o que me deu muita saudade foi ver o Banco da Praça com o Manuel da Nóbrega. É mesmo? Eu fiquei emocionada, realmente me emocionou. Lembrou trechos da sua vida, momentos que você assiste a TV? Exatamente. A exposição Silvio Santos Vem Aí fica até dia 12 de março no MIS, Museu da Imagem e do Som, nos Jardins. Abre de terça a domingo, de 11 da manhã até as 9 da noite. E às terças, a entrada é gratuita. Esses meses de muito calor, vale a pena a dica, hein? Tenha cuidado com a exposição excessiva ao sol. O câncer de pele corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. O verão vai oficialmente até o dia 19 de março e os cuidados para evitar a exposição excessiva da pele ao sol são importantes. Utiliza filtro solar sempre? Sim, sempre que posso. E hoje usou? Hoje não. Não usa filtro solar? Muito difícil. Por quê? Eu acho que eu não tenho costume, não peguei o hábito de usar e não uso. Utilizou hoje? Utilizei. E aí, repassa ou usa uma vez só? Eu passei uma vez só. Não esqueça nunca de repassar, né? Precisamos repassar a cada 2 ou 3 horas, dependendo do fator de proteção solar. Escolher um protetor solar de amplo espectro é fundamental, então que ali tenha proteção para UVA, UVB, para infrared e também ele pode ter multifuncionalidade. Então, um paciente com melasma, por exemplo, ele pode associar a um protetor com uma tonalização de base para ajudar a ter uma proteção física desse melasma, dessa mancha. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, 8 em cada 10 brasileiros não utilizam de forma correta o filtro solar. A dermatologista Bel Takemoto explica que todo o corpo precisa ser protegido. Uma bela dica é um investimento numa roupa com fotoproteção UV. Né? Às vezes essas pessoas suam muito, né, no trabalho e a roupa ela já vem com uma fotoproteção. Então é só colocar a roupa, fotoproteger as outras áreas que estiverem expostas e nunca esquecer. Então dorso de mãos, região de orelha, nuca, né, dorso dos pés se eventualmente estiver exposto. Mas é uma dica interessante. Proteger o lábio é um exagero? Não, muito pelo contrário. Proteger o lábio é fundamental. Aqui é uma mucosa muito fina no lábio e a gente qualquer fotodano pode desenvolver queratose actínica, carcinoma espinocelular e que são cânceres que a gente tem uma certa dificuldade, geralmente são cirúrgicos e são intervenções grandes. Então a prevenção é sempre o melhor remédio. O chamado FPS, fator de proteção solar, encontrado nos filtros solares, é uma relação de tempo e não de proteção direta, explica a dermatologista.
A gente tem uma continha básica aí para fazer. Essa conta básica é pegar a dose eritematosa mínima, que é o tempo médio de 4 a 5 minutos que cada pessoa começa a ficar vermelha quando se expõe ao sol, multiplicado pelo fator de proteção solar. O filtro solar precisa ser aplicado inclusive em dias frios e nublados. Além de ajudar na estética do corpo, ao preservar a pele, mais importante ainda é evitar o câncer de pele, que corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Aquela feridinha vermelha que tem o desconforto, faz casquinha, parece que nunca sara, que você sempre está futucando, sempre está coçando, se está vermelha, se sangra, se está crescendo, procure o dermatologista o mais breve possível. E que tal um passeio pelo Zoológico de São Paulo para relaxar com a família, hein, Sérgio? Muito bom, viu, Silvia? Com mais de 3.000 espécies, algumas ameaçadas de extinção, o Zoo faz um importante trabalho de conscientização sobre a preservação dos animais, hein? O Zoológico de São Paulo está em uma área de aproximadamente 900 mil metros quadrados. Por ano, cerca de 1,5 milhão de pessoas passeiam por aqui para conhecer os quase 3.000 animais. Espécies nativas, raras e muitas em extinção. Como este jacaré-açu, mais conhecido como jacaré negro. O nome dele é carimbó, um macho de quase 300 quilos. O carimbó tem quase 4 metros de comprimento, 28 anos de idade e é típico da bacia amazônica. Ele veio para São Paulo de avião. Foram 10 horas de voo. Flávia, me conta um pouco, como foi essa viagem dele? Foi uma viagem bem tranquila, apesar de longa duração, quase 10 horas, não precisou sedar o animal. Veio uma equipe técnica monitorando, veterinário, biólogo, tratador, e não precisou de nenhuma intervenção. Ele reagiu super bem ao deslocamento. Tranquilo. A gente teve que fazer algumas adaptações, aumentar o número de vegetação para ter esses pontos de sombra mesmo para ele, que é importante por ser um réptil. Então ele tem a opção de escolher, se ele quiser se expor ao sol, o recinto permite, mas se tiver um sol muito forte e ele procurar por um ponto de sombra, o recinto também oferece isso para ele. Grande parte desses animais foi resgatada do tráfico de zoológicos fechados e circos. Os orangotangos Sansão, de 34 anos, e Chinta, de 23, vieram de um circo e estão aqui há mais de 10 anos. Já se acostumaram com as pessoas. Chinta adora uma câmera. Não demora muito para se aproximar da nossa equipe. Primeiro chegou o Sansão. Sansão ele tem uma idade não avançada, mas ele já tem mais idade que a Chinta, ele tem 34 anos e a Chinta um pouquinho menos, 23 anos. São animais que eles ocorrem numa área bem restrita geograficamente, em ilhas de Bornéu e Sumatra, e estão altamente ameaçados de extinção, principalmente pelo desmatamento e pela caça. Ela adora a câmera, a Chinta, o Sansão também, eles interagem com os visitantes. E por se tratar de uma espécie bastante ameaçada de extinção, o nosso intuito aqui é que eles reproduzam, né? Mas até então não teve interação entre eles. Uma das principais atrações é o tigre de Bengala branco. A espécie mais comum é de pelo amarelado. Ele não é albino, ele é branco mesmo. Tem 2,5 metros de comprimento e pesa 250 quilos. Babu veio da Índia e não existe registro de mais nenhum animal dessa espécie na natureza, apenas em cativeiro. O tigre de Bengala branco não consegue se camuflar na natureza e por isso tem dificuldade para caçar. Além disso, acredita-se que os ossos desse tipo de animal têm o poder de curar e que as presas servem como amuleto de sorte. Por isso, eles são perseguidos. Outro felino que chama bastante a atenção do público é o leãozinho Django, que chegou no Brasil em agosto de 2015, mas só foi exposto 2 meses depois, em 4 de outubro, no Dia Mundial dos Animais.
Ele nasceu no zoológico de Copenhague, na Dinamarca, mas os leões são tipicamente africanos. Ele é um filhotão ainda, ele tem 1 ano e meio, a juba dele está em formação, mas logo mais vai ser um belo exemplar de leão. Flávia, esse aqui é um lugar especial, são os novos moradores do zoo? Isso, exatamente. Aqui tem 3 sussuaranas, 2 chegaram em fevereiro, elas foram resgatadas, bastante filhotes ainda, órfãs, não se sabe a procedência da mãe, não foi encontrada na região. A nossa proposta é fazer com que o visitante que venha visitar o parque não olhe para esse espaço somente como uma opção de lazer, que ele saia daqui com uma bagagem de informação que favorece aí a biodiversidade. Então a gente tem uma equipe grande de educação ambiental, a nossa comunicação visual, as placas, está sempre tentando passar uma mensagem ecológica, uma mensagem educativa, conscientizando as pessoas que esses animais estão desaparecendo da natureza e o que a gente pode fazer para contribuir para reverter esse cenário que é tão tenebroso, que é tão caótico. Não sabe o que fazer com a criançada em casa? Que tal se divertir com... Esconde-esconde, pega-pega, queimada, soltar pipas. Pois é, as novas gerações mal conhecem essas brincadeiras, viu? Bom, em tempos de tecnologia avançada, tablets e computadores substituíram jogos simples no meio das ruas. Mas quem acha que empinar pipa é uma brincadeira, viu, Silvia? Do passado, tá muito enganado. Eu empinei muitas vezes pipas, hein? Os papagaios de papel ainda fazem a alegria das crianças e também de muita gente grande como eu. Pipa, papagaio, raia, quadrado, jamanta, latão, pandorga, maranhão. Não importa o nome. O brinquedo feito apenas com varetas de madeira, linha e papel fininho e colorido é sinônimo de alegria, magia, beleza, encantamento e, claro, muita diversão. E tudo à moda antiga. E não é só. Visitando alguns bairros de São Paulo, descobrimos que este brinquedo movimenta um mercado enorme. A gente veio até a zona leste de São Paulo, no bairro da Vila Carrão, para conhecer essa fábrica aqui. Por dia, sabe quantas pipas são produzidas aqui? Numa época que não é alta temporada, até 3.000 delas. E só essa fábrica aqui tem mais de 20 funcionários. É um mercado que gira não só para venda, como também na produção. Movimento Estado de São Paulo. Paulo começou o negócio há anos e, depois de profissionalizar a produção de pipas, pretende aumentar a fábrica para atender o mercado. Falou, Paulo, eu quero montar um pipa aí para o meu filho e quero empinar. O que eu preciso comprar? Hoje você vai precisar básico, que são 3 varetas, o papel, a linha para fazer e... Hoje é manual para você fazer um pipa em casa. Se você entra numa loja, você compra a linha, compra a lata, compra o pipa, rabiola, tudo. Só não vai levar a pessoa para empinar. O pipa mais caro que eu tenho hoje aqui na loja é R$ 3,50. Não chega a ser. Não, o pipa é barato. E tem de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é cor? Tudo quanto que é cor, tudo quanto que é gosto, para homem, para mulher, não tem discriminação, para tudo. O que você quiser, faz personalizado, do jeito que você quiser, hoje consegue se fazer a pipa. A pipa não tem idade, ele começa a partir da hora que você nasce, que a real é essa, até a hora que você não aguentar mais. Hoje, estima-se que só em São Paulo tem mais de 200 mil profissionais envolvidos direta e indiretamente na fabricação e comércio de pipas. Isso mesmo. Até a velha latinha de leite ou de achocolatado que serviam para enrolar a linha foram substituídas por essas carretilhas. Pura obra de arte. Ela é mais prática hoje, a criançada não quer perder tempo de ficar enrolando na mão. Hoje ela é muito rápida. Então você pega uma carretilha aqui, é presa a linha, e hoje ele enrola e ela vai enrodando sozinha. Tá vendo? Essa é a grande diferença, é o pulo do gato. A molecada hoje não quer mais aquela latinha que você ficava enrolando na mão, ficava pegando uma latinha de óleo antigamente. Hoje não. Hoje a garotada quer... É como se fosse a era do computador, né? E aí a gente tem de que preços a que preços? Que eu sei que isso daí é arte pura, né? Começa de R$10. Uma dessa aqui hoje é uma média de R$50 a R$60. Temos de R$10 até a R$250. Écio fabrica sozinho até 125 pipas por dia. E tudo é feito manualmente.
Aí a gente chega aqui na casa do Écio, na oficina dele, e descobre que essa folha aqui de seda, que parece que é pintura, não é pintura. Isso daqui é colagem, quadrinho por quadrinho. Nessa daqui, sinceramente, deve ter mais de 100 colagens aqui. A paciência que ele tem. E uma pipa, na verdade, um pipa, porque aqui em São Paulo é o pipa e no Rio de Janeiro é a pipa. Um pipa como esse daqui pode levar até 5 horas para ser feito. Olha aqui, ó. A mesa dele aí de o laboratório, a oficina do Écio. O processo da pipa começa com a colagem das folhas, né? Você já tem na sua mente o que você pretende fazer. Ah, eu quero fazer um taqueado. Taqueado é esses quadrinhos. Que é um taqueado que ele está na diagonal. Tá vendo? Você pode ver que ele faz um taqueado na diagonal. Esse que você mostrou é um taqueado que faz uma volta ao mundo. Ele vai formando os quadradinhos e vai virando, quer ver? Nossa. Ele vai formando a volta ao mundo. Você pode ver que vai virando aqui o vermelho, o roxo, o branco, o preto. Então ele é chamado na técnica do patchwork de volta ao mundo. Tá? Você pode ver que ele formou uma rosa. Se você olhar de longe, ele forma um desenho de uma rosa. Quanto tempo você demora para fazer um pipa que nem esse? Ó, essa folha, em média, 1 hora, 1h30 para fazer as folhas. O jogo de folhas, no caso. E quanto tempo dura a brincadeira? Até quanto tempo dura isso na mão de uma criança? Depende do local que ele está empinando. Mas mais ou menos, uma média. Se ele estiver num parque, onde é só para brincar mesmo, ele fica o dia inteiro com a pipa. Porque ele pode cair, ele vai lá, pega o pipa novamente, resgata e empina novamente. Se ele estiver no local de combate, não vai durar nem 1 minuto essa pipa no alto. E se engana se acha que isso é brincadeira de criança, viu? Olha a rua cheinha de pipeiros. E bem grandinhos. Tá empinando pipa por quê? É legal? É demais. É? Sempre foi, desde quando era pequeno. Comecei a empinar com 1 ano de idade, ainda tava no colo. Qual que é a graça de fazer isso? Ah, é inexplicável. Você se diverte demais com isso daqui. Tem pipa boa pra você soltar? Você fala assim, aquele pipa é o melhor. É, murcha-murcha, peixão, raia. Por quê? O que eles fazem que os outros não fazem? Eles são bastante rápidos. É normal que as crianças de hoje se encantem pelas tecnologias, mas cá entre nós, passamos um dia inteiro gravando pelas ruas de São Paulo. E no que depender dessa galerinha aqui... Quando é época de pipa, a gente empina 7 vezes na semana. Quando eu era mais novo, eu acordava 9 horas e ia parar às 7, quando estava anoitecendo. TV e Revista termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau!